O som do relógio de parede na sala de estar nunca pareceu tão alto ou tão invasivo quanto naquela tarde cinzenta de terça-feira. Um tic-tac persistente, rítmico e quase zombeteiro que ecoava pelas paredes brancas e frias daquela casa de 200 metros quadrados que Ricardo levara quase 30 anos para quitar de forma definitiva. Ele estava sentado na poltrona de couro desgastado que já começava a descascar de forma visível nos braços. Um móvel robusto de cor marrom escuro que ele comprara com o primeiro bônus grande da empresa, quando ainda acreditava que o dinheiro era a única linguagem que o mundo respeitava. Naquela época, o auge de sua carreira como diretor financeiro, o cheiro do couro novo e o brilho da madeira escura representavam para ele o ápice da segurança pessoal e familiar. Ele se lembrava perfeitamente de como passava a mão sobre o estofado liso e sentia uma satisfação quase física. A textura era macia e fresca ao toque, e ele acreditava piamente que cada hora extra trabalhada, cada viagem de negócios de última hora e cada jantar com clientes importantes era um tijolo fundamental na fortaleza inexpugnável que ele estava construindo para proteger Marina e Lucas. Agora, o mesmo couro parecia áspero e sem vida sob seus dedos cansados, soltando pequenos flocos escuros que caíam silenciosamente no chão como se fossem fragmentos de uma vida que se desfazia aos poucos. Cada pequeno pedaço de couro que se desprendia da poltrona parecia emitir um som seco, um ruído quase inaudível de algo que deixa de existir e se transforma em lixo acumulado. Ele observava a poeira flutuando no ar, dançando sob os feixes de luz pálida que cruzavam a sala vindo da fresta da cortina entreaberta. A luz revelava a negligência de meses. Uma camada cinzenta que cobria o piano preto que ninguém mais tocava e as molduras douradas dos quadros que retratavam viagens de uma felicidade fabricada na Disney ou na Europa. Ricardo sentia o contraste brutal entre o mármore polido e gelado dos escritórios da empresa, onde ele passara a maior parte dos seus dias úteis cercado de vidro e aço, e a terra preta e fértil que Marina tanto amava manipular no quintal dos fundos. Na empresa, o chão era um espelho que refletia apenas o seu ego e a sua ambição desmedida. O ar era sempre condicionado a uma temperatura artificial de 22 graus, e o cheiro era de produtos de limpeza industrial e café expresso caro. Enquanto isso, na casa que ele negligenciou, a terra de Marina era o berço de uma vida orgânica e suja que ele nunca se deu ao trabalho de compreender ou nutrir. O silêncio da casa era uma entidade viva agora, algo denso e pesado que o sufocava lentamente, conforme os minutos se arrastavam na direção da noite iminente. Não havia mais o barulho de passos apressados no corredor de madeira, que costumava ser o sinal de que Marina estava organizando a rotina da manhã. Não havia o som da televisão ligada em algum desenho animado barulhento que Lucas tanto adorava na infância e que fazia Ricardo fechar a porta do escritório com irritação visível. Não havia o tilintar de louças vindo da cozinha, nem o aroma reconfortante de manjericão fresco e alho refogado que Marina espalhava pelo ambiente enquanto cantarolava uma melodia qualquer. Ricardo olhou para as próprias mãos grossas e marcadas, que assinaram contratos milionários e apertaram as mãos de homens poderosos em salas de reuniões climatizadas. Agora, essas mãos pareciam trêmulas, cheias de manchas senes e assustadoramente vazias de qualquer propósito real. Ele se deu conta com uma clareza que cortava como uma lâmina afiada, de que passou décadas construindo um castelo de cristal para pessoas que acabaram preferindo a liberdade simples do lado de fora. Elas preferiram viver ao relento, em seus próprios termos, do que sob o teto de sua indiferença cuidadosamente disfarçada de zelo material. Ele se levantou devagar, sentindo uma pontada de dor aguda nos joelhos e nas costas, que o lembrou de que o tempo não era mais seu servo, mas sim um juiz severo e implacável. Ele caminhou até a grande janela da sala e observou o jardim externo através da cortina de linho grosso, sentindo a textura áspera e pesada do tecido sob as pontas dos dedos. O gramado que ele tanto exigia que fosse impecável agora estava alto e amarelado, invadido por ervas daninhas crescendo sem controle entre as roseiras mortas e secas. Ele se lembrou de uma manhã específica de sábado há 15 anos,
Uma memória que voltou com a força de um furacão. Marina estava lá fora, ajoelhada na grama, com as mãos enfiadas na terra úmida e um sorriso que parecia iluminar o quintal inteiro sob o sol da manhã. Ela usava um chapéu de palha velho e uma camiseta manchada de verde. Ela olhou para a janela do escritório onde ele estava e pediu com uma voz cheia de esperança contida para que ele a ajudasse a plantar algumas mudas de orquídeas raras da cor lilás que tinha acabado de comprar na feira da cidade. Ela disse alto e claro para que ele ouvisse através do vidro: Ricardo vem sentir o cheiro dessa terra. Ela está quente e viva. As orquídeas precisam que a gente faça isso juntos para elas pegarem e florescerem. O vaso era de cerâmica terracota, áspero e quente sob o sol, e ele podia ver a terra escura sob as unhas dela. Ricardo mal olhou para ela através do vidro duplo à prova de som. Ele estava mergulhado em uma planilha complexa no notebook de última geração, digitando comandos que reduziriam os custos operacionais em 10% e garantiriam o seu bônus de final de ano e o elogio do CEO. Ele sentia o calor da bateria do computador queimando suas coxas e o gosto amargo do café frio na boca. Ele apenas murmurou sem desviar os olhos da tela brilhante e sem abrir a janela: Eu contrato um jardineiro profissional na segunda-feira para fazer o serviço pesado, Marina. Eu estou trabalhando pelo nosso futuro e não posso brincar de terra agora. Ele não entendeu naquela época que o que ela pedia não era um jardim esteticamente perfeito, mas sim o seu tempo e a sua presença física ao lado dela. A consciência tardia começou a pesar como chumbo líquido em seus ombros conforme ele fechava a cortina pesada e isolava a sala da luz do dia. Ele caminhou pelo corredor escuro e parou diante da porta do quarto que um dia pertenceu ao seu filho Lucas. A porta estava entreaberta e um feixe de luz de final de tarde cruzava o tapete desbotado, revelando as partículas de poeira que dançavam no ar. Ao entrar naquele espaço, Ricardo sentiu o impacto de um passado que ele mal conhecia de fato. O quarto ainda guardava um resto fantasmagórico de cheiro de mofo, misturado a uma colônia barata de adolescente que Lucas usava antes de deixar aquela casa definitivamente. Ele se aproximou da escrivaninha de mogno e abriu a primeira gaveta, sentindo o ranger agudo do trilho metálico enferrujado. Lá no fundo, encontrou um pequeno caderno de capa dura azul marinho com os cantos roídos pelo tempo. Ao folhear as páginas amareladas, ele não encontrou lições de matemática, mas sim um diário íntimo de ausências silenciosas. Em uma das páginas, Lucas registrou o dia do campeonato de natação. Ricardo fechou os olhos e a memória se formou com detalhes que ele nunca presenciou, mas que agora imaginava com dor. Ele podia sentir o cheiro forte e químico de cloro invadindo suas narinas, aquele cheiro que arde no fundo da garganta. Ele ouvia o eco ensurdecedor dos apitos dos juízes e o barulho da água sendo cortada pelas braçadas violentas dos competidores. Ele visualizou Lucas na raia 4, com os óculos de natação apertados e os pulmões queimando por ar. Ele viu o filho tocar a parede da piscina no final da prova, ofegante e exausto, arrancando os óculos e olhando imediatamente para a arquibancada superior. Ele viu o rosto molhado do menino procurando no meio da multidão de pais que gritavam e aplaudiam. Ele viu o momento exato em que os olhos de Lucas encontraram o lugar vazio onde o pai deveria estar. O assento plástico azul desocupado era a única resposta que o menino recebeu pelo seu esforço. No diário, a letra tremida dizia: "Bati o meu recorde hoje, mas o papai não foi porque tinha uma reunião importante com o chefe dele. Eu fiquei olhando para a porta de entrada até secar, mas ele não apareceu." Ricardo sentiu o estômago revirar. Ele não estava lá na piscina úmida e barulhenta. Ele estava em uma sala de conferências asséptica e silenciosa, discutindo estratégias de mercado com desconhecidos engravatados cujos nomes ele já nem lembrava mais hoje. Ele ganhou o bônus de performance daquele trimestre e comprou um carro novo, mas perdeu definitivamente o brilho de admiração genuína nos olhos do filho. O crepúsculo começou a invadir o quarto de Lucas de forma implacável e lenta, tingindo as paredes de um roxo melancólico e profundo que evocava o fim de todas as coisas e o encerramento dos ciclos da vida. Ricardo ainda segurava o caderno azul marinho contra o peito, sentindo o peso esmagador daquelas palavras escritas por uma criança que esperava por um pai que nunca chegava.
Ele se lembrou com detalhes cirúrgicos do trauma do aniversário de 12 anos de Lucas, um dia que marcou o início do fim de sua conexão com o filho. Marina tinha passado a semana inteira organizando uma festa temática de cinema no quintal da casa, contratando serviços e decorando tudo com as próprias mãos. Tudo estava milimetricamente planejado e executado com um amor visível em cada detalhe. Os balões pretos e dourados amarrados nas cadeiras, o bolo em formato de claquete com o nome do filho bordado no glacê branco e preto, e o cheiro de pipoca amanteigada que enchia a casa. Ricardo prometera de forma solene, olhando nos olhos do filho que sairia cedo do escritório naquele dia especial. Ele até comprou o presente que o menino tanto queria, um videogame de última geração da Sony que custava uma pequena fortuna e que estava no porta-malas do carro na garagem do prédio. Mas no meio daquela tarde de sol forte, surgiu uma crise de logística com um fornecedor internacional na China que exigia a sua assinatura pessoal e a sua presença em uma videoconferência de emergência. Ricardo se sentou em sua cadeira ergonômica de couro no 30º andar, enquanto o headset pressionava suas têmporas e isolava o som do mundo exterior. O ar-condicionado zumbia em um tom grave e constante, mantendo o ambiente em um frio artificial que contrastava com o calor humano que ele estava perdendo. Através das janelas de vidro do escritório, ele via a cidade se iluminando conforme o sol se punha e o trânsito lá embaixo virava um rio de luzes vermelhas e brancas. No seu ouvido, as vozes corporativas soavam metálicas, distantes e frias, discutindo tabelas de Excel, atrasos de containers e prazos de entrega em um inglês técnico e desprovido de qualquer alma humana. Ele ouvia os argumentos sobre margens de lucro, taxas de importação e problemas portuários em Xangai, enquanto seu olhar se perdia no horizonte de concreto e vidro. A luz azulada do monitor refletia em seus olhos cansados, criando uma barreira visual entre ele e a realidade. A espuma do fone de ouvido começava a esquentar e incomodar sua orelha, mas ele não podia tirar. Pelo canto do olho, ele conseguia ver através de um aplicativo de monitoramento as câmeras de segurança de sua própria casa no tablet apoiado na mesa de vidro. A imagem era granulada e digitalizada, mas clara o suficiente para partir seu coração se ele tivesse um naquele momento. Ele via as luzes coloridas da festa de Lucas brilhando no quintal lá embaixo, a quilômetros de distância física e emocional. Ele via vultos pequenos correndo e pulando, as crianças celebrando e comendo bolo, enquanto o tempo passava impiedoso e irreversível. Ele via Marina servindo refrigerante e sorrindo para os convidados, mantendo a aparência de normalidade enquanto olhava discretamente para o relógio a cada 5 minutos. Conforme a reunião se arrastava por horas intermináveis, as vozes no fone de ouvido pareciam se tornar um ruído branco de fundo, um zumbido irritante que não parava. De repente ele notou nas câmeras que as luzes do jardim começaram a se apagar uma por uma, transformando a festa em escuridão pixelada na tela do tablet. Ele viu os pais buscando os amigos de Lucas no portão, viu os abraços de despedida e os carros partindo. Ele viu o momento exato em que a última criança atravessou o limite da casa e o quintal mergulhou em um silêncio sepulcral. Ele viu a silhueta de Marina parada no centro do gramado, sozinha sob a luz de um único poste, enquanto o headset ainda gritava sobre metas e dividendos trimestrais e o CEO pedia mais empenho da equipe. Ele viu quando ela começou a recolher o lixo da festa sozinha, dobrando as toalhas e estourando os balões restantes com movimentos lentos e cansados. Ricardo desligou a chamada horas depois, sentindo o pescoço rígido e a alma vazia. Ele chegou em casa quando o relógio da sala marcava quase 10 da noite. A rua estava em um silêncio absoluto. Nem mesmo os grilos cantavam naquela noite. Ao entrar na casa, viu que os balões pretos estavam murchos no chão da sala, espalhados como restos de uma batalha emocional perdida e humilhante. Marina estava sentada na cozinha sob a luz fria e amarelada de uma única lâmpada de LED limpando silenciosamente os restos de bolo de chocolate que sobraram de cima da mesa de jantar. O glacê estava derretido e o bolo cortado parecia uma ruína de açúcar. Lucas já tinha ido para o quarto com os olhos vermelhos de tanto chorar em silêncio absoluto
e com a porta trancada por dentro. Ricardo entrou no ambiente com uma falsa animação que soava oca e forçada, carregando a caixa enorme do videogame sob o braço, como se fosse um escudo protetor contra a culpa. A textura do papelão da caixa era lisa e fria, um objeto de luxo que ele acreditava ser o passaporte automático para a gratidão do filho. Ele colocou a caixa sobre a mesa de mármore e o som do impacto ecoou como um veredito final naquela cozinha vazia. Marina olhou para ele com uma expressão que ele nunca mais conseguiu apagar da memória. Uma mistura de cansaço extremo e uma tristeza tão densa que parecia ocupar todo o espaço físico entre os dois. Ela não gritou, nem fez uma cena dramática. Ela apenas disse com uma voz desprovida de qualquer fagulha de vida, e sem levantar os olhos do pano de prato, que Lucas tinha passado a tarde inteira sentado no primeiro degrau da varanda, olhando fixamente para o portão toda vez que um carro passava na rua. Ela disse que o filho recusou o primeiro pedaço de bolo porque insistia que o pai estivesse lá para a foto oficial do parabéns. E que, no fim, ninguém cantou parabéns direito porque o aniversariante estava chorando de soluçar. O videogame caro ficou guardado na caixa por meses, acumulando poeira no canto do quarto. Lucas nunca teve o menor interesse em ligar o aparelho ou convidar os amigos para jogar. Ricardo sentiu uma raiva surda na época, acreditando que o filho era ingrato pelo conforto material proporcionado com tanto esforço e sacrifício. Hoje, sentado naquela cama vazia, ele percebia com uma dor lancinante que o videogame era apenas um pedaço inútil de plástico e circuitos eletrônicos. Era uma tentativa patética de comprar o perdão por algo que não tinha preço, o tempo compartilhado e a presença física. Ricardo se levantou e caminhou até o armário do filho, abrindo as portas pesadas que gemeram no silêncio da casa. Ele viu algumas roupas deixadas para trás na pressa da mudança definitiva do rapaz para outro estado. O cheiro de guardado e de tempo estagnado invadiu suas narinas como o aroma da própria solidão concentrada. Ele tocou o tecido de uma camiseta de banda de rock e tentou lembrar se já tinha ouvido alguma música daquele grupo com o filho. Ele se deu conta de que conhecia melhor os relatórios de produtividade de sua empresa do que os sonhos mais profundos de seu próprio filho. Ele não sabia qual era a cor favorita de Lucas, agora que ele era um homem feito, ou que tipo de música ele ouvia quando estava triste. O distanciamento emocional que ele cultivou com tanto orgulho profissional acabou se tornando uma barreira intransponível que nem todo o seu patrimônio poderia derrubar agora. A partida definitiva de Lucas para outra cidade foi apenas a formalização de um adeus que já tinha sido pronunciado há muitos anos, nos silêncios prolongados durante os jantares de domingo, onde apenas os talheres faziam barulho. Ricardo fechou o armário e voltou para o corredor sentindo cada passo como uma batida em um tambor funerário que anunciava o fim de sua linhagem afetiva. Ele passou pelo banheiro e viu o reflexo de um homem velho no espelho manchado de umidade e pasta de dente seca. Quem era aquele homem com sulcos profundos na testa e olhos que pareciam carregar o peso de 1000 noites de insônia e arrependimento? Ele não se reconhecia naquela imagem de fragilidade e abandono. Ele sempre se vira como o carvalho forte da família, o porto seguro que aguentava todas as tempestades do mercado sem vergar. Mas agora percebia que era apenas uma árvore oca por dentro, cujas raízes eram superficiais demais para sustentar a estrutura quando o vento da solidão soprasse com força total. Marina tinha partido definitivamente há 6 meses, levando consigo apenas o que cabia em 2 malas e deixando para trás o resto de uma vida de espelhos e reflexos sem alma. A cozinha da casa de Ricardo era um monumento frio à funcionalidade e ao luxo contemporâneo que ele tanto prezava e exibia aos visitantes como troféu. Era um espaço de aço inoxidável, escovado, e granito importado preto que custara uma fortuna em reformas sucessivas, ao longo dos anos, para acompanhar as tendências de design internacional. No entanto, para ele, naquela noite de silêncio absoluto, o ambiente parecia o palco estéril de um evento que interrompeu o futuro de forma abrupta e sem volta. Ele tocou a bancada de pedra gelada e sentiu o frio subir pelos dedos até o braço, como se a casa estivesse morta. Ele abriu o armário de louças com um cuidado quase ritualístico e viu o conjunto de porcelana alemã com bordas douradas
que nunca fora usado para nada além de acumular poeira nas prateleiras de vidro, temperado e iluminadas por LEDs brancos. Marina o comprou há quase 10 anos, em uma viagem para a Europa, planejando jantares especiais com amigos e familiares que Ricardo sempre acabava cancelando no último minuto. O trabalho sempre surgia como uma obrigação divina e inquestionável na sua vida, e os jantares eram sempre adiados para uma data que nunca chegava. Ele passou os dedos longos pela borda delicada de um prato de sopa e sentiu a textura lisa e perfeita do material cerâmico em sua pele. A vida dele era exatamente como aquela porcelana cara, bonita e impecável, em sua apresentação pública para a sociedade, mas guardada em um armário escuro e sem utilidade real para quem vivia dentro da casa. Ele se lembrou de uma noite de chuva torrencial, quando as gotas batiam na janela com fúria, e o vento uivava lá fora como um animal ferido. O som dos trovões lá fora era abafado pelo isolamento acústico caro que ele fizera questão de instalar para garantir sua paz de trabalho e concentração absoluta. Marina tinha passado o dia inteiro preparando um jantar especial à luz de velas, em um esforço desesperado e final para tentar reacender alguma conexão entre eles. Ela tinha feito risoto de fungo, o prato favorito dele na época de namoro, quando eles ainda conversavam sobre sonhos. Ricardo chegou em casa com o celular colado ao ouvido, gesticulando com força sobre uma queda nas ações da empresa e as ramificações para seu departamento de investimentos. Ele sentou-se à mesa sem nem olhar para a decoração romântica ou para as flores silvestres que ela arranjara com tanto esmero em um vaso de cristal lapidado. Enquanto comia apressadamente, sem sentir o gosto da comida, ele continuava digitando mensagens urgentes em seu tablet e atendendo chamadas que ele considerava vitais para a sua imagem profissional. O som de seus dedos batendo na tela de vidro do tablet competia com o som da chuva lá fora. Marina não disse uma única palavra durante todo o jantar, que durou menos de 20 minutos de silêncio pesado e constrangedor. Ela apenas o observou com os olhos marejados e com uma paciência resignada, que Ricardo confundiu com aceitação e submissão. Na verdade, era a paciência fúnebre de quem está assistindo ao naufrágio final de uma relação e sabe que não há mais vontade de nadar para se salvar. Ao terminar, ele apenas comentou secamente que a comida estava boa, mas que precisava subir para o escritório para terminar um relatório, sem sequer perceber que o último fio de esperança tinha acabado de se romper definitivamente naquela noite chuvosa. Hoje, sentado sozinho naquela mesa de jantar imensa, ele olhava fixamente para o lugar vazio onde Marina deveria estar sentada. O silêncio na cozinha era tão denso que ele podia ouvir o zumbido quase inaudível do motor da geladeira de última geração, que parecia rir de sua solidão repentina. Ele abriu a porta do eletrodoméstico e viu o vazio desolador das prateleiras iluminadas por uma luz azulada e fria. Ele percebeu com um choque de realidade que não sabia cozinhar absolutamente nada além de um ovo frito, porque Marina sempre cuidou de cada detalhe com um carinho que ele nunca soube retribuir ou valorizar. Ele sempre achou que isso era uma obrigação dela, como contrapartida por ele ser o provedor financeiro da casa. Que erro grotesco de cálculo e de humanidade. O cuidado dela não era um dever contratual, mas um presente diário que ele aceitava com a indiferença de um rei déspota. Ricardo sentiu um aperto no peito que o fez caminhar até a área de serviço, um lugar que ele raramente visitava em seus anos de glória. Lá viu a máquina de lavar roupas parada e o cheiro persistente de amaciante de lavanda que ainda pairava levemente no ar úmido e frio. Ele se lembrou de como reclamava do barulho da centrifugação da máquina nos raros domingos de manhã, quando queria dormir até mais tarde. Agora o silêncio absoluto era aterrorizante, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, esperando por um barulho que nunca viria. Ele caminhou até o quintal e sentou-se no banco de madeira maciça, sob a sombra da mangueira antiga. A árvore era imensa, e suas raízes poderosas estavam levantando e rachando as lajotas de pedra do piso da varanda em uma demonstração lenta de força da natureza. Ricardo pensou em como as raízes de sua própria vida emocional tinham sido negligenciadas em favor da copa frondosa de sua carreira. Ele cuidou da aparência externa e dos frutos visíveis, mas esqueceu de nutrir a base invisível que sustentava sua alma.
O cheiro da terra molhada e das folhas em decomposição subia até suas narinas, e o movimento lento dos galhos ao vento produzia um som de sussurros antigos e acusadores. Ele se lembrou de quando Lucas era pequeno e tentava subir naquela mangueira para pegar os frutos mais suculentos e amarelos no topo. O menino gritava lá de cima com a voz fina e cheia de alegria, pedindo para o pai olhar como ele era corajoso e forte, escalando os galhos mais altos. Ricardo sempre respondia de forma ríspida e autoritária, sem tirar os olhos do jornal de economia, para ele descer imediatamente com medo de que o menino rasgasse a roupa cara ou se machucasse e gerasse despesas médicas. Ele dizia: "Desce daí, moleque, você vai cair e estragar o tênis novo que eu comprei." Ele nunca subiu lá com o filho e nunca viu o mundo sob a perspectiva de uma criança que só queria um pai explorador e cúmplice ao seu lado. O momento em que ele percebeu que já era muito tarde ocorreu quando ele tentou ligar para Lucas na semana passada em um momento de fraqueza. Ele queria apenas ouvir a voz do filho e falar sobre o tempo e sobre nada. A ligação caiu na caixa postal após 3 toques frios e impessoais. Lucas retornou por mensagem de texto 2 dias depois, dizendo que estava extremamente ocupado com o trabalho e que eles se falariam no próximo feriado se sobrasse tempo na agenda. As palavras de Lucas eram um eco perfeito e cruel das próprias palavras de Ricardo durante toda a infância do menino. O ciclo de indiferença tinha se fechado de forma irônica e dolorosa. O filho aprendera a lição da ausência com o melhor mestre possível dentro de sua própria casa. Ricardo sentiu uma lágrima quente escorrer pelo seu rosto envelhecido e a secou rapidamente com as costas da mão áspera. Ele percebeu que a herança real que deixou para o filho não foi a conta bancária recheada, mas a incapacidade de priorizar o afeto e as relações humanas. Ele não podia mais voltar no tempo para descer daquela árvore com o menino e rir das formigas subindo pelas pernas. O passado era um solo infértil, onde nada mais crescia além de arrependimentos, que chegavam com o atraso de uma vida inteira de escolhas erradas. Ele olhou para as mãos vazias, sob a luz da lua, e percebeu que o bônus final de sua carreira de sucesso era apenas a solidão absoluta. A noite caiu de forma definitiva e indiferente sobre a cidade grande, e Ricardo permaneceu sentado no banco de madeira do quintal até sentir o frio penetrar seus ossos. Ele observava as luzes amarelas e quentes que começavam a se acender nas janelas dos vizinhos ao redor de sua propriedade, cercada por muros altos de segurança. De onde estava ele, via vultos se movendo atrás das cortinas de seda. Via casais se abraçando na entrada das casas e famílias, sentando à mesa de jantar. Ele ouvia risadas distantes e o barulho de talheres batendo em pratos, vindos da casa ao lado, onde uma família parecia celebrar algo simples. Ele se sentia como um velho farol desativado e enferrujado na beira de um penhasco, observando navios cheios de vida passarem ao longe sem nunca mais poder iluminar o caminho de ninguém. A solidão não é apenas a ausência de pessoas físicas no ambiente, mas o eco ensurdecedor de todas as conversas que ele deveria ter tido com Marina e Lucas e que nunca aconteceram. Ele pensou no vídeo anterior que havia assistido no YouTube sobre uma mulher que adiou aquela conversa crucial até perceber que o silêncio se tornara a única resposta possível para a sua vida. Naquele momento, Ricardo sentiu uma conexão profunda e visceral com aquela história de perda. Ele também adiou 1000 conversas importantes e 1000 abraços que poderiam ter curado feridas abertas. Ele sempre acreditou com arrogância que o tempo era um recurso infinito que ele controlava através de sua agenda e de seus assistentes pessoais. Que erro catastrófico para um homem que se julgava tão inteligente e preparado. Ele agora compreendia que o tempo não é um recurso renovável, mas a própria essência da vida que se esvai a cada segundo que passa. O próximo vídeo do canal explorará justamente como um homem só entendeu tarde demais que o tempo não espera por ninguém e como essa percepção altera permanentemente a forma como vemos o que nos resta de vida. Ricardo sentiu um frio intenso que emanava do centro de sua alma, cansada de fingir que estava tudo bem e sob controle. Ele se levantou com um suspiro profundo que parecia carregar o peso do mundo e entrou na casa fechando a porta de vidro com um clique seco que parecia lacrar seu destino dentro daquele mausoléu.
Ele iniciou a subida das escadas de mármore branco de forma lenta e penosa, como se estivesse escalando uma montanha íngreme. No primeiro degrau, ele sentiu a frieza da pedra sob os pés descalços e lembrou-se do som de Lucas correndo para a escola, com a mochila batendo nas costas e o tênis fazendo barulho no piso. Era um som de esperança e energia que ele ignorava e mandava parar enquanto tomava seu café apressado, lendo as notícias do mercado financeiro. No segundo degrau, ele notou um pequeno risco profundo na madeira do corrimão envernizado. Foi onde Marina encostou um móvel novo, que ela comprara com tanta alegria para o quarto de hóspedes, esperando receber visitas que nunca vieram. Ricardo reclamara do gasto desnecessário e do barulho da entrega, que atrapalhou seu telefonema importante com um cliente. Ele passou a mão sobre o risco e sentiu a textura da madeira ferida, como se fosse a pele dela. No terceiro degrau, o cheiro do lustramóveis trouxe a memória olfativa de Marina, polindo a casa para receber os seus colegas de diretoria em um jantar de negócios. Ela se esforçava para ser a esposa perfeita e anfitriã ideal, enquanto ele mal a notava no meio dos brindes e das conversas sobre fusões e aquisições. Ele se lembrava dela sorrindo com os olhos tristes enquanto servia o vinho caro que ele escolhera. No quarto degrau, ele sentiu o peso de cada ano de sua vida perdido em reuniões que agora não significavam nada além de números em um arquivo morto. A subida era uma ascensão ao seu próprio calvário de memórias dolorosas. Ele parou no patamar superior, onde havia uma planta seca em um vaso de cerâmica. A visão da cidade lá embaixo, através da janela do corredor, parecia um mar de luzes distantes e sem sentido, como estrelas mortas de um universo que ele não habitava mais. Ao entrar em seu quarto, ele se deitou na cama de casal imensa, ainda com a roupa do dia, o terno caro agora amassado. Ele encarou o teto escuro, onde uma mancha de infiltração parecia ter crescido nos últimos meses, como um mapa geográfico de seus fracassos pessoais. Ele viu o reflexo pálido da luz da lua batendo no porta-retrato de prata na mesa de cabeceira. A moldura estava vazia e refletia apenas o escuro do quarto, porque ele tirara a foto de Marina e Lucas um dia antes para limpar a poeira e sentiu um vazio ainda maior ao não ter ninguém para colocar no lugar. A foto antiga mostrava um momento feliz na praia que ele nem lembrava de ter vivido, porque estava preocupado com o sinal do celular. Ele pensou na cena da cozinha e no bolo de aniversário intocado do filho. Ele se lembrava do sabor de culpa misturado ao açúcar, que não adoçava nada na sua boca seca. Ele tentou forçar sua mente a lembrar do rosto de Marina, sorrindo de verdade e com os olhos brilhando, mas a memória falhava sob o peso da realidade presente. A partida definitiva de Marina não foi uma separação súbita e explosiva, mas uma fuga lenta e gradual de alguém que ele não reconhecia mais como sua companheira. O evento que interrompeu o futuro deles foi o dia em que ele escolheu atender o telefone do escritório, em vez de segurar a mão dela quando ela recebeu uma má notícia médica e precisava de apoio. Ricardo fechou os olhos com força e sentiu a textura do lençol de algodão egípcio caro, mas incapaz de aquecer sua alma gelada naquela noite. Ele se lembrou de um dia em que Lucas pequeno tentou lhe dar um desenho rabiscado com giz de cera colorido, representando a família. Ricardo mandou a empregada guardar em uma pasta de documentos importantes para analisar mais tarde, e nunca mais olhou para aquilo. Ele nunca saberia o que estava desenhado naquele papel que se perdeu nas gavetas do escritório. O silêncio final agora não era apenas a ausência de barulho na casa, mas a ausência total de perguntas a serem feitas e de respostas a serem ouvidas. Ele finalmente entendeu que a consciência tardia é o preço altíssimo que se paga por ter vivido em modo de espera por um amanhã glorioso que nunca chegou. A partida definitiva de seu casamento e o distanciamento irreversível de seu filho foram o resultado lógico e matemático de sua escolha de ser um homem ausente e focado apenas no provimento material. Ele se virou lentamente para o lado vazio da cama e sentiu o peso de palavras que nunca seriam ditas, e a certeza de que o perdão era um conceito que não habitava mais aquela casa vazia. O silêncio que respondeu aos seus pensamentos foi a única verdade cruel que lhe restou. Ricardo permaneceu imóvel enquanto as sombras do passado ocupavam cada centímetro do quarto,
e o tempo continuava seu curso indiferente ao seu sofrimento tardio e solitário.